Fala Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Rafael Jardim, esse é o canal Mundo SPFC. E se por acaso você está caindo de paraquedas aqui neste vídeo, eu já te convido a se inscrever para que você receba aí mais atualizações do nosso Tricolor, tá certo? Bom, dito isso, vamos aí falar sobre o jogo hoje. São Paulo empatou com o Palmeiras pelo campeonato, terceira rodada, né, do Campeonato Paulista, jogou no Allianz Parque e o jogo terminou 0-0. Bom, o que a gente pode dizer? Assim, não é que foi um mau jogo, mas foi um jogo tipo, muito abaixo do que acho que até as duas torcidas, né, esperavam, né? O São Paulo, e não foi só o São Paulo não, tá? O Palmeiras também jogou muito abaixo do que a gente está acostumado a ver o rival aí jogando. Mas o São Paulo, mais uma vez, fez um jogo que, na minha opinião, deixa a desejar. Não pelo resultado, a gente tá até. Você vai jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, você imagina que você possa até empatar o jogo. Mas, mais uma vez, a gente fica decepcionado pelo futebol apresentado, né? Pelo menos, na minha opinião, mesmo não perdendo hoje, na casa do adversário contra um grande time que é o Palmeiras, a gente espera um futebol um pouco melhor, ou pelo menos um futebol com um propósito. O futebol do São Paulo hoje, na minha opinião, é um futebol sem propósito. Até para quem assistiu a transmissão hoje pela Record, deve ter escutado o Dodô falar que o São Paulo tem uma posse de bola improdutiva. É bem isso mesmo. É um time que até tem a bola, mas não sabe muito o que fazer com ela, né? Então, o primeiro tempo ali para dividir o jogo, para falar do jogo nos dois tempos, no primeiro tempo o jogo foi bem mais equilibrado. Eu acho até que o São Paulo se propôs um pouco mais no primeiro tempo, até os 16 minutos, mas depois o Palmeiras cresceu um pouco e acabou igualando as forças, né? Mas se você olhar aí os melhores momentos, você vai ver que não tem, não tem muita coisa a se comentar de um jogo desse. Foi muito brigado, a arbitragem também não ajudou. A árbitra, né, era uma juíza, não fez uma boa partida também. Os jogadores também ajudam, né, ajudam a piorar, porque qualquer falta, qualquer lateral que a juíza dá, os caras estão pressionando, estão reclamando, e isso vai deixando o jogo complicado. Então, futebol que é bom, a gente não vê, a gente só vê os 22 caras reclamando de todo tipo de marcação que é feita. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, a juíza tá certa, né? E os caras estão lá reclamando na tentativa de conseguir um cartão pro adversário, ou pressionar a ponto de conseguir que o próximo lance ela reverta para o seu time. Mas foi isso, né? Assim, o São Paulo já começou o jogo desfalcado, entre aspas, porque era para começar a partida com o Igor Vinícius, ele sentiu uma disposição, não foi para o jogo, então o São Paulo começou com o Rafinha na lateral direita, e aquela escalação meio que o Rogério tem indicado aí que deve fazer pelo menos nos primeiros meses aí da temporada, né? Com o Rafael no gol, o Rafinha no lugar do Igor Vinícius, Ferrarese, Arboleda e Wellington, no meio o Mendes, Nestor, na frente uma linha de 4 com Wellington, Rato, Luciano ali mais no meio campo e o Pedrinho na esquerda e o Caleri mais isolado na frente. E aí é mais ou menos o que a gente já viu contra o Ituano, e contra também o jogo de meio de semana. A gente não. É uma posse de bola meio improdutiva, a gente não sabe muito o que o time pensa em fazer com a bola. E aí, às vezes, acaba achando um gol, ou acaba sofrendo um gol, o que não acabou nenhuma coisa nem outra acontecendo hoje. No segundo tempo, o Palmeiras se propôs um pouco mais ao jogo. Eu achei o Palmeiras bastante retraído na primeira etapa. O Palmeiras opta por sair mais pro segundo tempo, mas também não ameaçou muito, sabe? O Palmeiras ali não estava num dia muito feliz. O ataque, que é bem forte do Palmeiras, com Rony, Dudu e Hendrick, também não funcionou. O meio-campo também não criou muita coisa. Mas mesmo assim começou a se aproveitar de um buraco que tinha ali no meio-campo do São Paulo. Eu não sei, eu acho que essa formação que o São Paulo, que o Rogério coloca no São Paulo, com uma linha de 4, um meio-campo com dois jogadores de ofício, né, de meio-campo,
e depois mais uma linha de 3, uma linha semi-ofensiva de 3 e com o Caleri isolado na frente, acaba deixando o time sem criação e um pouco desprotegido. Eu acho que o Palmeiras se aproveitou disso e acabou dominando o segundo tempo. Mas também não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade que obrigou o Rafael a fazer uma grande defesa. Se você olhar os melhores momentos, você vai perceber isso. E aí, o São Paulo até tentava dar uma espetada ou outra num contra-ataque, mas acabou não conseguindo também nada demais. No meio do segundo tempo, o substituto do Igor Vinícius, né, que era o Rafinha, que já entrou no lugar de um contundido, também se contunde. O Rogério precisa colocar o Orejuela. Aliás, o Galopo não foi sequer relacionado, porque pelo limite de estrangeiros, por conta do Orejuela que entrou. Depois, uma outra contusão, essa me deixou preocupado, porque o Ferrarese parece que torce o joelho ali e é preciso entrar o Beraldo. E depois o Rogério vai tentando fazer algumas alterações, por exemplo, tirou o David e colocou o Pedrinho, tirou o Wellington Rato e colocou o Marcos Paulo, e também tirou o Mendes e colocou o Luan. Mas basicamente foi isso, não foi um jogo que, se você não assistiu, você não perdeu muita coisa, não foi um jogo que deixou saudades. O São Paulo não mostra evolução, pelo menos não perdeu, vamos ser sinceros, para quem a gente nos últimos anos aí a gente sequer conseguia empatar clássico. Hoje a gente já consegue aí ir lá no Allianz e segurar o resultado, jogar de igual para igual, mesmo que o de igual para igual não seja um bom futebol, mas a gente consegue ir lá jogar. Então, se você pensar por esse lado, a gente até que tá bem, né? Mas é um time que não encanta, não adianta, não encanta. Você sabe que isso não vai, que é um time que, quando chegar no segundo semestre, onde vai começar a funilar a Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, você sabe que é um time que não vai te oferecer muita coisa. Eu espero estar errado, mas a impressão que a gente tem vendo o São Paulo jogar, e não é de hoje, esse é o problema, não é de hoje. A impressão que você tem vendo o São Paulo jogar há muito tempo já com o Rogério, é isso, que não vai chegar a lugar nenhum, tá? Bom, então é isso. Se você assistiu, você deve ter tido essa impressão também, que não foi lá um grande jogo. Se você não assistiu, fique tranquilo, você não perdeu nada. Um jogo muito fraco tecnicamente. E aí eu vou te passar as impressões que eu tive jogador por jogador, tá bom? O Rafael ele não comprometeu, até acho que foi bem seguro quando foi exigido. Não tenha sido grande, muito exigido, mas quando a bola foi, segurou. Rafinha fez um jogo mediano, até se contundir, não comprometeu atrás, mas também não apoiou muito na frente. O mesmo o Wellington, lateral esquerdo, que aliás, eu tô esperando esse garoto apresentar um futebol melhor há muito tempo, né? Não ajuda muito na frente, mas atrás não comprometeu. A dupla de zaga foi muito bem, principalmente o Arboleda, não deu espaço pro Endrick, os dois fizeram ali um confronto meio 1 contra 1. Ferrarese foi um pouquinho abaixo do Arboleda, mas não comprometeu também. No meio-campo, o Mendes foi, na minha opinião, foi bem, né, na função dele ali de contenção, principalmente no primeiro tempo. No segundo já ficou deixou um pouquinho mais a desejar. O Nestor, desculpa, para mim, esse sistema que o Rogério tenta colocar não ajuda, porque ele tá jogando. Eu não sei se o Nestor é um segundo volante, um armador, mas enfim, nessa posição de segundo volante não tá funcionando, não jogou bem hoje de novo, tanto que ele recebe o prêmio de craque do jogo da Record se espanta. Na frente o Wellington Rato muito apagado, David apagadíssimo, praticamente você nem vê o David pegando a bola. Luciano tentou se movimentar, mas não consegue ser eficaz, não consegue produzir muita coisa. É aquilo que a gente já discutiu. Uma coisa é você ter um jogador de características de vir buscar a bola, e outra coisa é fazer esse cara, pensar que esse cara vai ser o único responsável por armar o seu jogo ali no setor ofensivo. E na frente o Calé é sempre brigador, mas sempre muito isolado. O Wellington Rato e o David também não vi fazer nenhuma jogada mais de linha de fundo, algum tipo de cruzamento. Então era um jogo muito concentrado ali no meio.
Os caras que entraram não apresentaram muita coisa, simplesmente mantiveram o que já estava acontecendo, e é isso. São Paulo e Palmeiras ficaram no 0 a 0, um ponto para cá, num jogo muito fraco tecnicamente. Se você não assistiu, não perdeu nada, tá certo? Se você chegou até aqui e gostou, peço que você dê o seu like e se inscreva se você não tiver inscrito, tá certo? Um forte abraço e vamos São Paulo!